Vem aqui, vem, tô aqui. Não vai mexer aí, hein? Não vai brigar. É, é o seguinte, eu não gosto de fazer isso, eu já falei. Mas eu vou fazer dessa vez, eu tenho um bom motivo, tá? Eu vou dividir em partes, porque eu não assisti a série inteira. Eu assisti mais ou menos a metade. E ainda corre o risco de eu não voltar nunca mais com a parte 2, caso eu não goste, tá? Mas a chance de eu não gostar, ela é pequena, porque a série tem uma nota muito boa. Ela tem 90 e tantos por cento de aprovação no Google. Então, tudo indica que eu vou gostar, tá? Mas como eu só assisti até a metade, não é nem a metade, tem 8 episódios, eu assisti 3, tá? Então eu pensei, pô, eu vou soltar logo dividido em duas partes, porque é pelo seguinte, se você que não gosta de spoiler, você tem a chance de assistir o resto. Entende? Porque nem eu sei. Você tem tempo. Até eu assistir o resto para fazer a parte 2, você teve tempo de assistir. Então todo mundo sai ganhando, tá? Mas vamos lá que cada episódio deu uma página inteira. Então, vamos começar logo. O negócio é o seguinte, gente. São dois padres que trabalham pro Vaticano, tá? E isso tem na Amazon Prime Video, tá? São os enviados. Tem dois padres. Opa! Tá completamente errado aqui. Tem um padre advogado e um padre médico, tá? E eles se encontram para fazer. Eles viajam assim pelo mundo, né? Mas é a primeira vez que eles estão juntos, tá? O advogado é acostumado a trabalhar sozinho. O Vaticano mandam eles para a cidade pelo mundo todo, no caso aqui é no México, né? É, e aí eles para descobrir quando, por exemplo, tem um padre lá fazendo milagre, né? Um Silas Malafaia da vida, um pastor Valdomiro da vida. E eles vêm lá do Vaticano para, vamos dizer assim, assegurar que aquilo é verdadeiro. Só que tem um detalhe, que é aí que começa a ficar interessante a série, tá? O padre advogado, todo mundo fala que ele nem parece um padre, ele se diz um negociante. E ele sempre vai procurando a mentira, tá? Ele já vai procurando a fraude. Ele é um cético, ele nem parece um padre mesmo. E o padre médico é o contrário. Ele tem o coração mais aberto e. Eu não gosto de cola, Sofia, vai. Ele tem o coração mais aberto e. Ele procura realmente um milagre, sabe? Pode ser que seja um milagre. O outro não, né? É fraude, é certeza que é fraude. É engraçado e é muito bom, tá? Ver a relação deles ali. Os diálogos são bem legais, tá? Por isso que eu escrevi bastante. Então tem o advogado abstrato, o médico, e o advogado. Não, perdão. O advogado. É que na verdade se inverte, tá? Existe uma inversão. No começo, o advogado é o lógico e o médico é o abstrato. Caralho, eu acabei de falar errado. No começo, o advogado é o abstrato e o médico é o lógico. Por quê? Porque eles estão no trem e aí estão conversando e o médico tá lendo um papel assim, que é a ficha do advogado. E o advogado fala: "O que você tá lendo aí?" "Eu tô lendo a sua ficha." Fala: "Ah, mas eu tô aqui, pergunta aí, vamos conversar", entendeu? Porque o médico ele é todo lógico, assim, né? Fica lendo as coisas, né? E o outro, não, vamos conversar, nós se descobre aí, pá. Então ele dá essa impressão. De fato é o que é mesmo. Aí, ó, o médico não gosta de futebol. E eles divergiram sobre a mão de Deus em Maradona, né? Eles estão falando de futebol, daí o médico fala: "Eu não gosto de futebol." Daí o advogado fala: "Tá, mas e aquela lance com o Maradona? Só pode ter sido a mão de Deus, né?" Daí o médico fala: "Não, aquilo não foi a mão de Deus, aquilo foi o próprio Maradona, não sei o quê." Ele bancou o cético, né? Mas normalmente é o papel do advogado é ser cético, você já vai entender. Então os dois padres céticos que vieram do Vaticano andam 4 quilômetros a pé e chegam numa cidade do interior no México, onde entram numa igreja neopentecostal. Eu escrevi neopentecostal, não sei se pode ser uma igreja católica, mas é que quando eles chegam na igreja, eles estão dançando, pulando, e o padre põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa desmaia, sabe? Igualzinho às igrejas neopentecostal brasileiras, sabe? O pastor solta Hadouken e derruba as pessoas, levanta o morto, essas coisas, né? E eles já chegam filmando com o celular, fala: "Vixe, aqui vai." O advogado já chega: "Vixe, aqui vai ter fraude, certeza, certeza." Aonde o líder derruba as pessoas ao toque das mãos e pula, e todo mundo dançando, igualzinho a igreja neopentecostal brasileira, igual o Cabo da Ciolo, tá? É o reteté, sapato de fogo, essas coisas. Em conversa com o líder da igreja, eles explicam que vieram investigar e certificar um milagre que viralizou em vídeo. Então tava circulando na internet um vídeo de um cara que pulou de um predinho, de um telhado, e aparentemente morto no chão, chega esse padre e ressuscita o cara, tá? E eles vêm para conferir esse milagre, para ver se é verdade ou não.
O advogado vem pra provar que é fraude e o médico vem pra provar que é milagre, né? Que inclusive tem um bispo superior lá que mandou eles, né? Já vamos chegar lá. Aí o líder tenta escapar. Não, mas agora eu tô indo lá, depois nós se encontra, vai lá em casa à noite, pá. O líder tenta escapar, mas os padres forçam. Não, vamos junto, então você tá indo lá em tal lugar, eu vou junto, eu também quero ir lá. Vai, eles forçam a entrada no carro dele, que é um carro luxuoso, tá bom? Aí dentro do carro, o advogado encontra batom. E eles se entreolham desconfiados, né? O advogado, ih, tem batom aqui dentro, carrão luxuoso. Eles olham no banco da frente, vê que no pulso dele tem um relógio de ouro. E a mulher que tá no banco do carona, que é assistente dele, tá assim, ó, nervosa, com calor. Então o advogado já tá pensando, vixe, aqui vai ter fraude, certeza, certeza. E tá com cara mesmo, tá? Pra quem tá assistindo, você pensa, é óbvio que isso é fraude. Isso é fraude. E até agora eu não sei se é, viu? Já vou dar um spoiler, vou dar spoiler do spoiler. Até agora eu não sei se é fraude. Aí os padres interrogam uma médica, tá? Que atendeu o suicida, né? Que confirmou que ele estava morto, realmente. O cara que se jogou do telhado. Tô pulando uma parte, perdão, tô pulando. Os padres interrogam um zelador bem velho, um cara bem velho, que relata ter se jogado do telhado. É o tal do suicídio. Tentando se matar por influência de um demônio. Os padres estão muito céticos, suspeitam de psicose e acham que há fraude, né? Os dois acham que é fraude, na verdade, nesse trecho aqui. Mas é mais o advogado. Aí eles vão para a médica, que atestou a morte, né? Mas eles são interrompidos por uma sirene que alerta todo mundo do desaparecimento de um paciente. Eles estão num hospício, tá? E todo mundo sai atrás. E a paciente alterada ataca um dos padres, tá? Aí eles estão na casa do líder. Finalmente à noite eles vão jantar na casa do líder. Aí ali naquela cena mostra que o médico é abstêmio, ele não bebe, enquanto o advogado vai pedindo, vai bebendo, enchendo a cara. São bem diferentes nesse quesito. Aí o líder explica as riquezas dele, que tem um quadro super caro na parede. Ele fala, não, mas eu posso desfrutar, pois eu fiz boas obras, né? Explica isso. Aí o advogado pede pra ir no banheiro e aproveita pra revistar a casa. E ele vê que a cama tá mexida e tinha joias de mulher no criado mudo. E isso eu não escrevi, mas eu estou falando agora. Se eu for escrever tudo, vai dar 8 páginas com 3 episódios. Aí o médico não gosta, o padre médico ele não gosta da abordagem invasiva. Ele fala que eu não acredito, você fuçou a casa do cara, por que você fez isso? É um absurdo. E o advogado, você percebe que ele se comporta igual um policial, um detetive, um investigador. E aí, enquanto o médico procura um milagre, né? O outro advogado procura uma fraude. Eu já falei 10 vezes. Aí o médico duvida que o advogado seja um homem de Deus. À noite eles estão no quarto e o médico pergunta: como que você virou padre? Como assim, né? Ele duvida da fé do advogado. E o advogado tenta explicar a sua fé exótica e cética e lógica. Ele é bem assim, ele é cético, lógico, mas ele é um padre, você não entende nada. Ele diz que a advocacia é uma coisa muito mais clara para ele, que ele consegue explicar muito melhor. Enquanto a fé é muito abstrata, ele não sabe falar da fé dele. Ele, na verdade, é um negociador, né? O advogado não sabe ou não quer explicar a sua fé. Aí o médico fala naturalmente do seu passado, né? Mas tem uma coisa que ele esconde, viu? Eu não escrevi porque eu não sabia, mas ele esconde uma coisa importantíssima do passado dele. Que no passado, ele fala do passado, o médico, né? Que ele não precisava negociar nada, que ele era muito rico, e que eu não escrevi isso, ele era muito rico e tudo que ele queria ele pedia, não precisava negociar nada. Os dois têm uma relação muito bonita de respeito mútuo. Isso realmente é uma das melhores coisas da série, tá? O tanto que eles se respeitam. Porque, tipo assim, eles têm treta como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. Eles discutem, eles brigam, eles discordam. Só que eles são padres, eles são homens de Deus. Então eles superam, sabe? Nós temos muito que aprender com isso. Nós, luciferianos, claro que o mundo inteiro tem a aprender, né? Mas nós também. Aprender e ensinar, principalmente. Nós temos muito que aprender e ensinar. Sabe? Apesar das divergências, das brigas, das tretas, o respeito. Tá? Isso é uma coisa muito bonita. A série mostra bastante isso. No dia seguinte, o líder não aparece na igreja. E os padres vão até a sua casa. E ninguém atende. O advogado força a porta. E o médico diz para chamar as autoridades. O advogado diz que ele já trabalha para a autoridade máxima, no caso Deus, né? E os dois entram. O líder fugiu, levando tudo, esvaziando até a geladeira. O delegado diz que é estranho, mas não tanto. Aí aparece o delegado, tá? O delegado é uma figura presente aqui. E afirma o caso do líder com assistente. Aí o delegado diz que todo mundo sabe da caso. Né? Que, a cama estava mexida e tinha joia na cama. O delegado não se surpreende. Fala, todo mundo sabe que ele tem um caso com a mulher lá, né?
Aí eles voltam no zelador, suicida lá, e o zelador diz pra eles que rezem pelo líder que fugiu, pois ele está em perigo. E começa a falar umas gnoses, assim, sabe? Umas coisas com o olho fechado, umas coisas assim, sabe? Umas visões. Assim. E cai morto. Cai morto na frente dos padres. O suicida. É bem bizarro, né? Aí enquanto médicos. Quê? Nem eu entendi. Enquanto médicos e historiólogos, deve ser isso. Historiólogos, cacete, vai ficar uma merda isso aqui, depois eu arrumo. Enquanto médicos e historiólogos estudam documentos, o outros. Cara, tá tudo errado. Enquanto o médico estuda documentos, é o seguinte: o que aconteceu aqui é o seguinte: enquanto o padre médico estava estudando documentos assim, históricos, né? Documentos e históricos. Vou escrever aqui. Tô escrevendo com a mão só, ainda perdendo maior tempo aqui demorando. Ele tá estudando os documentos ali, história. O outro não consegue estudar nada, o advogado. Ele tá explodindo. Você vê que ele é puro abstrato, é pura ira, sabe? Eu não acredito. Um monte de dúvida, um monte de pergunta. Como que você consegue ficar parado lendo esses papel, né? Aí o médico fala: eu tô fazendo o seu trabalho. Você deveria estar lendo esses papel, né? Os dois se entendem e tal. Ele tá ansioso, o outro, né? Aí eles se dividem, né? Um vai interrogar a testemunha, que é o advogado. Ele adorou fazer isso. E o outro fala: eu vou fazer trabalho de médico, né? Ele vai visitar o hospital. Até esqueci o que ele vai fazer. Se é trabalho de legista, agora eu não sei. Aí a testemunha é a primeira pessoa que foi curada pelo líder religioso. E é paciente do hospício. E ela fala de Lúcifer, curioso. Ela chega a mencionar o nome Lúcifer. Né? E diz que não queria ter sido curada. Diz que foi tirada. Ela queria morrer. Mas ela foi privada disso, tá? Ela foi curada e não gostou. É como se tivesse algo errado agora, né? Vocês lembram que o Bob falou na live de membros lá? Que se você revivesse o seu avô, ele não ia entender nada, ele ia surtar e enlouquecer, porque ele não tem parâmetros nessa vida, né? Eu esqueci, mano, de falar na live, no vídeo lá, mas eu lembrei depois. Existe um filme chamado Projeto Lazarus, que conta exatamente essa história. Que o cara coloca o corpo dele em criogenia para ser ressuscitado daqui não sei quantos anos, 100 anos, 20 anos. E os caras revivem ele, é o primeiro, Projeto Lázaro, a primeira pessoa ressuscitada da criogenia. E ele entra em depressão, porque ele não conhece ninguém naquele mundo. O corpo dele é artificial. Eu devia fazer um vídeo só sobre esse filme, mano. É que eu não tenho coragem de assistir de novo. Eu não tenho coragem, mas o filme é muito bom. O corpo dele é artificial. É tudo esquisitão. Ele é um robô praticamente. E ele não conhece ninguém. Todo mundo que ele conhece morreu. As músicas são bizarras. A cultura é bizarra. Ele entra em depressão. Ele quer se matar. E se ele se mata? E detalhe: ele já nasce devendo. Olha que bizarrice. Ele nasce devendo até o toba pro dono da empresa que ressuscitou ele. Que o dinheiro que ele colocou na mão dos caras, da empresa que deixou ele em criogenia, inflacionou, teve um monte de crise, guerra, não sei o que. Mudou tudo, não valia mais nada. Agora é você que deve pra mim. Agora você é meu escravo, tá entendendo? Ressuscitou ele e ele é escravo da empresa. Olha que bizarrice. Olha o problemão que é esse negócio de ressuscitar as pessoas com criogenia, hein? Isso merecia um vídeo, hein? Separado. Mas não vou entrar em detalhe. Tem que escrever primeiro. Então, acontece uma primeira inversão. Ó. O médico agora é imprudente e o advogado é cauteloso. Quando eles decidem ir até a casa da assistente que fugiu, que deixou a seringa de diabetes dentro da geladeira, fala, ela é diabética, ela pode ter sido sequestrada, né? Então vamos para casa dela. Quando eles chegam na casa dela, o médico quer forçar a porta. E o advogado fala, não, tem certeza? Tem certeza? Tipo, eles invertem, entendeu? Agora o médico é o loucão e o advogado é o cuidadoso. Mas dentro da casa eles encontram um cadáver, tá? E eles chamam o delegado e começam a brigar. O delegado manda eles embora, ameaça eles, tá? E o médico, dessa vez, ele é totalmente imprudente. Ele desafia. Enquanto o advogado está tentando negociar com o delegado, o médico tá, foda-se, né? Desafiando, entendeu? Aí os padres ficam bravos, começam a discutir, tá? Sobre a investigação. E o médico quer avançar de forma imprudente. E o advogado pede elegância no trato com a polícia, né? Que a polícia ameaça eles. Aí o médico mentaliza uma situação de ganha-ganha. Ele fala assim, ó, se der, a situação só tem a ganhar. Porque o médico, ele tá muito na brisa da fé, sabe? Ele fala assim, se der certo, a gente vai solucionar um caso. Se der errado, a gente vai... Como é que é?
Se der certo, a gente soluciona um caso. E se der errado, a gente prova a fraude. E volta pro Vaticano com a missão cumprida, né? Aí o advogado diz o seguinte: não, essa não é uma situação ganha-ganha. Essa é uma situação tchau-tchau. Porque do jeito que o policial falou, ele vai executar a gente. Então não é ganha-ganha, é uma situação tchau-tchau. Muito engraçada essa cena. Porque o advogado, ele tem essa malícia. Ele percebeu que eles podem cair morto ali. E é curioso essa parte, mano, porque o médico, ele tem muita fé. E ele age assim como se, não, temos fé em Deus, Deus tá do nosso lado, acabou. Vamos fazer o que tiver pra fazer. Mas o advogado pensa, não, mano, não vamos tentar o Senhor seu Deus, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, você tá louco? Então fica essa disputa. E é bem interessante. Disputa de fé. Aí tem os diálogos e tal. Não vou falar muito também pra não estragar. Aí o médico se levanta e vai embora. Eles rompem, eles brigam, tá? Aí o advogado liga para o bispo e começa a reclamar da arrogância e inexperiência do médico. E alerta sobre o perigo da situação do homicídio, né? O bispo é irreverente e diz que a missão vai continuar de qualquer jeito com os dois. O médico ouve a conversa escondida atrás da porta, eles discutem. E o médico acusa o advogado de hipocrisia. E eles se separam depois da treta. Aí eles interrogam a enfermeira que atestou as mortes dos milagres, né? O primeiro e o segundo. Eles discutem sobre a fé, como já fizeram antes. O advogado pede confiança e está desconfiado com a tensão teatral. E o médico é irreverente, está absorto em inspirações do Espírito Santo. É aquela história, o advogado está no teatro, falou, isso aqui é perigoso, pá. E o médico está flutuando, assim, falando, não, só ter fé em Deus, vamos meter a cara, tá ligado? Os dois se equilibram, assim, mas brigando, tretando, né? E eles tentam se entender, né? Na tentativa de interrogar outra testemunha, um padre, o advogado propõe falar sobre o sigilo sacramental. Tipo, eles estão interrogando um padre, ele não quer falar. Aí o advogado negociador, muito ligeiro, muito esperto, ele fala assim: você não quer falar, mas e se você falasse confissão? Né? Não, ele fala assim: e se você falasse sobre sigilo sacramental? Aí o outro padre fala: ah, você está sugerindo uma confissão? Eu até aceito, mas com ele, não com você, ou seja, com o médico. Aí ele sai e vai esperar lá fora. A testemunha aceita, mas apenas falaria para o médico. Aí o cara fica esperando lá fora. Aí ocorre o testemunho sobre um crime, ele fala. Depois os padres conversam sobre quebrar o sigilo sacramental para solucionar o caso. O médico leva ao pé da letra, tá? Ele fala, não, eu não vou quebrar o sigilo sacramental. Você sabe muito bem que não dá, é direito canônico, né? Você conhece, direito canônico, não dá para quebrar o voto sacramental. E o advogado fala, você tá brincando, meu, nós temos que resolver o caso, fala aí, caramba. Aí o que o gênio do advogado faz? Vou continuar lendo para não pular. O advogado se une ao médico para orar no quarto do hotel, mas ele não consegue orar. Uma das coisas que o médico fica curioso sobre o advogado é que o advogado não reza. Ele é um padre que não reza, tá ligado? Ou ele reza de um jeito que ninguém vê, um jeito estranho, é um cara meio estranho. Aí o advogado, ele senta do lado do médico e começa a repetir tudo que ele fala. Enfim, dá tudo errado, ele se distrai, levanta, ele tá muito nervoso e ansioso, como quase sempre ele tá. Aí eles voltam a discutir sobre o sigilo sacramental. E dessa vez, o advogado concorda. Não dá nem pra entender o que eu escrevi aqui, francamente. Dessa vez o advogado concorda. Ambos realizam. Ah, tá. Eles conversam e conseguem concordar, né? E ambos realinham a sua fé em Deus. Aí o advogado, muito malandro, propõe que o médico se confesse com ele também, tá? Que fale em sigilo sacramental. O médico fica relutante, mas aceita. Aí o advogado explode em acusações e críticas. Tá, ele não aceitou ainda, tá? Vamos por partes aqui, eu tô pulando. O advogado explode em acusações e críticas. Diz que o médico não serve para ajudá-lo. Eles brigam nessa parte, bem feio, tá? Que ele só tá atrapalhando, né? Precisa confiar nele. Que ele é muito certinho. Que esse é um trabalho sujo e complicado, né? Porque enquanto o advogado quer tomar proveito daquela informação de sigilo sacramental, o outro quer levar a sério o direito canônico e não dizer nada, né? Aí o advogado diz que ele só fica atrapalhando, que não quer se sujar, né, digamos assim. Aí o que acontece? Os padres se preparam para a estratégia de confissão. E o advogado coloca um tipo de cachecol de padre, que eu pesquisei na internet, se chama estola, tá? Que é um objeto de uso litúrgico vinculado aos parâmetros para a celebração da missa. O seu uso é reservado especialmente para aqueles que receberam o sacramento da ordem. No caso do sacerdócio, a estola confere munus, que é o poder sacerdotal
de Jesus que o ministro ordenado exerce em nome de Cristo na igreja. Olha que zica, hein? Aí o advogado coloca essa tal de estola e vai ouvir a confissão e o médico confessa o relato do crime. E diz que pode ser excomungado por falar e quebrar o voto. O advogado argumenta que Moisés escreveu não matarás, mas que algum tempo depois escreveu instruções para vencer uma guerra, ou seja, matar. O médico rebate que depois Jesus refutou tudo isso no evangelho. E o advogado diz: isso são coisas de pai e filho, não devemos nos meter. A nossa missão aqui é encontrar a verdade. Aí o advogado argumenta que, para um bem maior, assim como o sacrifício de Cristo, usando uma metáfora de negociador, né? O médico não gosta da comparação e encerra o assunto. Né? Aí mais uma pessoa aparece morta e os padres estão no local de novo. Dessa vez, todo lugar que aparece uma pessoa morta, os padres estão lá, né? Aí o delegado fica desconfiado e fala que dessa vez eles vão ser chamados para depor no Ministério Público. Aí o médico olha pra. Essa cena é bizarra, mano. Essa cena é bizarra demais. Porque antes apareceu uma cena que eu não dei valor, tá? Não entendi. Mas era o passado do médico, do padre médico. Quando ele era criança, ele fazia uns desenhos. Ele saía fora de si, desmaiava, sei lá, e fazia uns desenhos. E a empregada guardou tudo. A empregada, a mãe dele odiava, queria jogar fora. Mas a empregada guardou, escondido. E um dos desenhos que ele fez era uma montanha, uma pessoa morta na praia, e uma montanha com 3 montanhas e 2 cruzes. E a terceira montanha vazia, sem nada. E eis que mais uma pessoa aparece morta e os padres estão no local. Dessa vez o delegado tá, isso eu já li. Aí o médico olha para cima e há 3 montanhas e 2 cruzes muito grandes. E a terceira está vazia. Essa parte aqui, mano, nem sei se tá certo. Eu vou até apagar que eu fiquei doido. Mas daí o que acontece? Essa cena que o padre vê é a mesma que ele desenhou quando ele era criança, mano. E aí começa um arco, uma coisa muito curiosa, que até agora eu não sei o que é. É a chance que você tem de ir lá e assistir a série se você quiser. Eu não vou poder estragar a surpresa porque eu não sei. Aí o médico volta aos seus desenhos que fez na infância, quando ficava fora de si, e vê a mesma imagem que presenciou com as cruzes. O advogado propõe que o médico se confesse para falar do que ele é. Porque o médico, quando ele vai ver os desenhos e vê que ele viu a mesma coisa do desenho, ele fica muito aflito, assim, sabe? Sei lá, fica bugado, né? E o advogado fala: você não quer se confessar, né? Por que você tá assim? Se confessa aí, né? Mas ele não quer, tá? Aí o delegado surge e leva os dois meio que à força para a delegacia. Lá na delegacia eles ficam alterados, tá? E o advogado quase sai no soco e chega a xingar um cara de filha da puta. Aí o promotor interroga os padres e acusa o Vaticano de estar limpando a casa. Diz que é a mão do Vaticano que tá morrendo gente. Aí ao voltarem pro quarto, está tudo revirado. E o médico corre conferir os desenhos, que estava escondido, mas estava tudo bem, estava lá os desenhos. Ele ficou com medo de alguém ter roubado os desenhos, né? Que daí iam achar que ele tinha parte do crime, né? Mas não acharam os desenhos. Aí os padres seguem de carro, perseguindo um membro da Opus Dei. Esse membro da Opus Dei, cara, ele já foi apresentado, tá? Mas eu pulei essa parte. Pra quem não sabe, essa tal de Opus Dei, ela hoje em dia ela tá muito presente no consciente coletivo. E a primeira grande aparição dela foi no famosíssimo filme O Código da Vinci, do Dan Brown, baseado no livro, tá? O antagonista do filme é um membro da Opus Dei, ok? Então a Opus Dei houve um tempo em que ninguém sabia o que era. Hoje em dia ela é muito famosa, tá bom? Então me chamou muita atenção o fato de estar os caras da Opus Dei nessa série. Os padres seguem o carro com o membro da Opus Dei. Tá até errado, né? Que liga para seu superior. Fala, ó, tem uns padres que estão me seguindo aqui, né? O Opus Dei lá liga. Tá? Aí o bispo superior exige que o bispo superior é outro, tá? Superior ainda ao que mandou os padres, tá bom? Ele liga pro bispo que mandou o padre, o inferior, e fala para eles parar a missão agora e voltar para casa agora, tá? Ou seja, o Vaticano tá influenciando diretamente ali e tem conexão direta com a Opus Dei, ok? Que é uma coisa que também é denunciado no filme do Código da Vinci, no livro, que eu li, aliás, viu? Eu li o Código da Vinci. Eu não lembro se eu li Os Demônios, mas eu li o Símbolo Perdido, que inclusive é muito bom, que não tem filme, é sobre a maçonaria, muito bom. Aí o bispo superior ele liga pra freira, que era uma menininha adolescente que ficava com o celular escondido, ajudando o advogado, tá? Pesquisando as coisas do computador e tal. E ela é pega
tá? No Fragra, pelo bispo superior, que aparece só agora, e ele ameaça ela, tá? Ele mostra que manja tudo, que sabe todos os passos dela, ela fica morrendo de medo, ok? Então é isso. Tudo isso para proteger o cara da Opus Dei, tá? Aí o médico mostra os desenhos ao advogado durante uma conversa, tá? E conta sobre a infância. Ele explica a história e que atribui aí o advogado fala que é coincidência, né? Mas fica chocado mesmo assim. Ele vê o desenho com as cruzes, igualzinho a cena que eles viram e fica chocado. Mas o advogado, como sempre, muito cético, né? Aí eles decidem ficar mais um dia na cidade, mesmo tendo recebido ordens expressas para voltar para casa, voltar para o Vaticano. Eles dão um jeito lá, metem um migué e resolvem ficar mais um dia na cidade, tá? Aí os dois têm um diálogo de paradoxo ético diplomático. É bem interessante, mas eu não lembro direito. Aí eles encurralam um membro da Opus Dei, que lhes aponta uma arma de fogo, um revólver. E depois pega um carro e bate numa árvore. E aqui acabou, mano. Acabou minhas anotações, tá? Eu não terminei de assistir a série. É bom que o vídeo não fica tão grande assim, mas já tá com quase meia hora. Se você gostou até aqui, você tem a chance de assistir o resto, porque eu acho que eu vou demorar muito, uma semana para voltar com essa parte 2, tá? Então você tem a chance de assistir, para não estragar a surpresa, ok? Só que se eu não gostar do final, eu não vou trazer a parte 2, já vou avisando. Se o final for ruim, eu não vou voltar nunca mais a falar dessa série. Mas a chance de eu gostar é muito grande, tá? Porque essa série tem uma nota muito boa na internet, ok? Se for, eu não sei, eu não vou falar mais nada, já tá grande o vídeo. O vídeo era esse, tá? Eu já disse os motivos pelos quais vale a pena assistir, tá? Principalmente para nós aqui dos ferianos, tá? Eu vou encerrar por aqui essa síntese. Fiquem com Deus aí dos pra nós.